Olá, pessoal! Venho hoje conversar com vocês sobre a questão da estimulação da criança com um atraso de fala, de linguagem em casa. E tentar justificar para vocês, esclarecer por que o fato da gente conversar mais com a criança, brincar mais com a criança, já faz uma tremenda diferença. Bom, eu já andei publicando, nos stories, falando um pouco para vocês sobre aquele tripé de especularidade, reciprocidade e complementaridade, né? O que são esses fatores e por que eles são tão importantes nesse processo de desenvolvimento? Enfim, nada mais porque simplesmente eles significam para a gente que a criança está conseguindo adquirir um padrão de fala, de conversação, de argumentação maduro. Ele está chegando onde a gente quer. Então vamos lá, para a gente poder explicar esses termos e vocês conseguirem me ajudar mais em casa nesse processo de estimulação, tá? Porque se a gente sabe o que a gente está fazendo, por que aquilo tem uma função diferente da que a gente acreditava, por que a gente começa a trabalhar mais em cima disso e ter mais atenção a esse pequeno movimento que é uma conversa, uma fala com a criança, né? Vamos lá, reciprocidade, o que é isso? Quando uma criança começa a falar, a primeira coisa que a gente observa é um comportamento de imitação e de observação. Então aquele bebezinho, enquanto a gente troca a fralda e a gente está conversando com ele, o que ele faz? Ele olha pra gente, ele ri, vem um outro som, ele busca esse som, ele vira a cabecinha. Não é assim que funciona, tá? Esse movimento dele rir pra gente, dele se interessar pelo nosso olhar, dele voltar a atenção pra nossa voz, é um dos movimentos mais primitivos de intenção comunicativa. É onde ele mostra pra gente que a nossa fala já tem alguma representação para ele, que ele nos ouve, né? E que a nossa voz tem uma importância ali naquele contexto, tá? Então, reciprocidade é quando a criança se dá a esse turno. Naquele momento ele não consegue falar, ele mal consegue vocalizar. O que ele faz? Ele emite barulhinhos. Ele ri, né? Ele aperta o olhinho. Ele faz vocalizações. Ele mexe a boquinha como se estivesse imitando o que a gente está fazendo. Mas ele começa a entender já ali que existe um turno para ele e um turno nosso de fala. Ele começa a prestar atenção e a entender que a comunicação, que o discurso, que a conversa tem regra. É regra de um jogo. O jogo simbólico da conversação. O jogo da imitação. O jogo da exploração do outro. E que nesse jogo eu não falo a qualquer hora. Eu falo quando o outro me dá espaço. Então, a mãe tá falando lá, trocando a fralda, brincando com ele. Ele tá lá olhando, rindo. E aí a mãe para. E aí ele vocaliza. E aí ele ri mais, não é? Então ele me dá uma resposta a um estímulo que eu dei. Que foi olhar, a brincadeira, a risadinha, não é? A cosquinha, seja o que for. Essa resposta é esse primeiro movimento de reciprocidade. Quando essa criança tá maior e a gente tá brincando com ela, essa reciprocidade ela começa a acontecer no jogo da brincadeira. Então ele não encaixa junto comigo. Primeiro ele tenta, depois ele entende que não. Mamãe primeiro, depois de você. E aí ele começa a internalizar que tem um turno também, que é a minha vez e que depois é a vez dele, tá? E aí o que acontece? Ele começa a carregar isso também para a conversação dele. Eu falo, você responde. Eu mudo a nuance da minha fala, o meu contorno prosódico, como a gente chama. E aí o que acontece? Ele sabe que é uma pergunta. Ele sabe que é uma bronca. Então, muito importante a flexão da voz de vocês. Mudar esse padrão vocal. Quando eu tô zangada, quando eu tô feliz, quando eu tô surpresa. Quando eu tô super contente pelo que ele conseguiu fazer, pela vitória, tá? Então a criança ela vai criando essas percepções a partir daí, entende? Enfim, compreenderam o que é essa reciprocidade, essa percepção do turno, essa percepção do meu lugar de falante? Se eu tenho uma mãe, uma casa, né? Não vamos colocar a mãe nessa culpa enorme, nesse lugar enorme de responsabilidade nisso, porque essa criança passa por outros parceiros de interação ao longo do dia dela. Mas, se essa criança tem uma família, uma casa muito silenciosa, como eu vou desenvolver esse meu lugar de turno se esse turno nunca existe? Porque nada existe ali.
Se essa criança, por outro lado, tem uma casa muito ruidosa, muito barulho, a TV ligada, todo mundo fala ao mesmo tempo, minha mãe fala alto, meu pai responde mais alto ainda, uma confusão danada, o irmão passa com um carrinho barulhento, como eu vou criar, desenvolver a minha noção de turno a partir daí? Se eu não tenho esse espaço, se as pessoas perguntam para mim, já vão respondendo, não me esperam falar. Se as pessoas falam comigo, já falam também o que eu quero, né? E elas leem meu pensamento. Como que eu vou desenvolver esse espaço? Viu como é que é importante essa percepção? Tá? Enfim, isso é reciprocidade, né? E aí eu começo a especular. O que é isso? Já é um passo à frente nesse processo de conhecimento desse discurso, de como eu vou conseguir me comunicar com as outras pessoas. Você viu que dentro disso tudo tem que ter uma coisa muito importante: função, espaço, turno, importância, necessidade. Se nada disso acontece, eu não vou falar. Aí vem o segundo passo, como eu estava comentando, que é a especularidade. Eu não entendi direito o que ela falou, mas eu dou uma resposta, porque eu sei que eu tenho um turno e que agora é minha hora de falar. Eu não entendi a regra dessa brincadeira, mas eu vou fazer, porque é o jeito que eu consigo, foi o que eu consegui entender do que ela me explicou. E aí tá tudo sempre errado, não é assim que faz, tá errado, olha como eu fiz. Cada criança tem seu tempo, a gente tem sim que pontuar que não tá certo, mas existem formas e formas de a gente pontuar e ocasiões que isso são necessários ou não, né? A criança ela tem que ter a necessidade a possibilidade do erro, né, do tropeço, tá? Do não deu certo para aprender também. Enfim, e ela começa a especular a fala, né? E ela começa a arriscar das vocalizações que ela já acontece. E isso acontece por uma ordem de aquisição de sons. Então, primeiro a criança só consegue fazer vocalização, que são ruidinhos, barulhinhos. Depois a criança consegue fazer b, p, m, que são os sons mais primitivos. E ao longo do seu desenvolvimento, ela vai conseguindo outros sons. Então, sai muito babá, papá, mamá no início, né? E cabe a você, por isso a conversa é importante, por isso o papo com a criança, a brincadeira com a criança é importante. Você dá a função àquela fala. Filho, o controle. Vem cá que a mamãe vai ligar a TV. Dá pra mamãe. Vamos ligar a TV. Você não quer ver TV? Ela não falou nada disso. Você concluiu. Você especulou. Da mesma forma que ela especula tentando falar, tentando arriscar. Você especulou para traduzir o que ela tá falando. E isso, pensa, a fono faz isso brincando com a criança. Pensa a capacidade que você tem nas mãos de fazer isso o tempo todo que você está com o teu filho. Olha como você pode ser meu parceiro. Olha como você pode me ajudar nessa terapia, nesse desenvolvimento da criança. Tá, gente? A complementaridade, ela vem um pouco mais à frente. Quando essa criança já tem um pouquinho mais de habilidade de fala. E aí, o que acontece? Dá, filho, dá pra mamãe. Dá, mamãe? Dá pra mamãe, que a mamãe faz pra você. Dá, mamãe, você? Dá pra mamãe, que a mamãe faz pra você. Você não vai conseguir, isso é perigoso. E aí ela vai te dar, né? O que foi a complementaridade? Para cada elemento que ela fala, dá. Eu respondo, dá pra mamãe. O que ele faz? Dá pra mamãe. Ele vai, entendeu? Ele vai jogando mais um elemento porque ele aprendeu, porque eu fiz isso antes. Eu fui exemplo pra ele. Ele me deu um termo pequenininho, eu especulei o que seria aquela palavra, aquele desejo dele. Eu não só repeti, como repeti com mais um elemento, eu complementei. O que ele faz em seguida? O mesmo comportamento comunicativo. Ele pega o que eu falei, que eram 2 elementos, e já coloca mais um, o terceiro. Só que a criança no atraso, ela não consegue fazer isso. Ela fica parada lá no primeiro repetindo. E aí cabe a gente, um dia, outro dia, uma situação, outra situação, fazer isso. Mas olha como esse movimento é natural, é espontâneo. Eu não forço a barra com a criança de olha pra mim, é assim que eu faço com a boca. Isso é lá na frente. A criança até os 3 anos de idade, ela precisa desenvolver esse prazer comunicativo, entender que ela tem um espaço nessa fala, saber como brinca, como faz esse jogo de conversa que ela não sabe, tá? Então, esse era o recado que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo, de como vocês são grandes aliados ao meu trabalho dentro de casa. Espero ter ajudado vocês. Coloque nos comentários as dúvidas que ainda acontecem, tá? Não deixe de curtir o vídeo, passar para colegas, porque outras pessoas passam pela mesma dificuldade que você fala e elas podem ser ajudadas por essa explicação,
tá? Não deixa de seguir o canal, porque eu tô sempre alimentando aqui com coisa nova pra vocês também. Um grande beijo a todos. Até a próxima.